O Trovejar do Silêncio, Joel Goldsmith. Continuação do capítulo 2, A Lei Kármica. Tentemos agora ver o que seja realmente Deus, se é o que podemos, já que desse ponto depende toda a nossa experiência. É justo e correto ser um bom hebreu, isto é, obedecer aos 10 mandamentos. É justo e correto ser um homem de negócios honesto, ao invés de desonesto, e um ser humano saudável, ao invés de doente. Tudo isso, porém, não tem relação alguma com o caminho espiritual, nem com o nosso destino final, que é retornar à casa do Pai, para a teoconsciência. Para alcançarmos nosso intuito final, devemos compreender a natureza divina, e assim certamente surgirá uma pergunta em nossa mente: que é Deus? Antes de mais nada, temos de saber que nossas orações e meditações não influenciam Deus para que faça ou não o bem para nós, e que nós não podemos trazer a glória de Deus para nós mesmos e nem querer para qualquer outro. Tudo o que podemos fazer é reconhecer que Deus está em nós, que Deus que está em nós é poderoso, e não por nossa causa, mas exatamente porque nos foi dada a graça de reconhecer que é aquele que sempre é. Eis porque o Mestre disse aos discípulos para não se glorificarem por terem subjugado os demônios, mas por terem os seus nomes escritos nos céus. Eis porque ninguém deve ousar se glorificar por causa de uma cura. Nenhum ser humano jamais efetuou uma cura. Ela é trazida por um estado divino do ser espiritual que atua e só pode atuar por meio e como a consciência de alguém que conheça a natureza de Deus e possa assim trazer a cura para a esfera da manifestação visível. Esse é o nosso papel nesse glorioso trabalho espiritual. Apenas esse é nosso papel. Conhecer Deus e conhecê-lo corretamente, como vida eterna. Quando conhecemos a natureza de Deus como amor e vida eterna, nunca mais nos ocuparemos com a morte, a velhice ou a doença, como se houvesse uma realidade que pudéssemos mudar, trazendo Deus para ela. Compreendamos que não há nada a fazer quanto a Deus, há o que fazer quanto ao o que semeares, colherás. Se acreditamos numa lei de pecado, de matéria, de doença ou numa lei punitiva, será essa a marca que iremos imprimir à nossa vida e à vida dos que esperam de nós uma orientação espiritual. Quando compreendemos que a natureza de Deus é amor, compreendemos também a palavra graça. Compreendemos que nosso bem nos vem pela graça e não por sermos merecedores ou dignos dela. Qual ser humano pode ser bom o bastante para merecer Deus? Em relação a isso, quanto mais qualidades humanas tivermos, mais teremos o que varrer de nós antes de podermos perceber Deus. Não podemos chegar ao ponto de merecer Deus. Só podemos galgar o ponto em que a parte de nós que quer ser meritória ou parece não sê-lo seja removida do caminho e o nosso verdadeiro eu seja revelado. Nosso bem físico, mental, moral ou financeiro é nosso pela graça divina, como um presente de Deus. Não podemos ganhá-lo ou merecê-lo.
Não podemos influenciar Deus para que nolo dê. E nenhum ato, fato ou pensamento nosso é poderoso o bastante para impedir Deus de agir e continuar operando. Embora nossos pecados sejam escarlates, no momento exato em que percebemos nossa verdadeira identidade, tornamo-nos brancos como a neve. De fato, enquanto aceitarmos o karma, isto é, enquanto aceitarmos a nós mesmos como apenas seres humanos, teremos a lei de karma agindo em nossa vida. Mas a lei para de atuar tão logo assim meditemos. Eu estou saindo, me separo e agora vou viver sob a graça. E no momento em que realmente estivermos vivendo sob a graça, cairá em desuso a palavra eu. Paramos de nos vangloriar de que o eu é bom e meritório e paramos de nos condenar para ser o eu mau e indigno. Esquecemos mesmo o passado e reconhecemos que não vivíamos uma hora atrás e que não podemos viver daqui a uma hora. O único momento em que podemos viver é agora. E agora estamos vivendo na graça. Agora não há pecado, doença, morte ou iniquidade. Nada age em nossa consciência, a não ser o amor de Deus, não o seu ou o meu amor. Se em verdade apenas pudermos chegar a algum grau de compreensão da natureza de Deus, quantos anos tiraremos de nossos ombros, quantas lembranças de nossas ações e omissões passadas, quanto de maus pensamentos tiraremos de nós e começaremos a compreender que agora somos os filhos de Deus? Agora, neste momento de divina graça, toda lembrança de nossos anos passados se esvai. Agora queremos esquecer nossos feitos, quer bons, quer maus. Queremos esquecer o disfarce, o papel que estivemos a interpretar nesse particular espetáculo e deixar que se vá juntamente com nossas roupagens e tudo o que lhe diz respeito. Se pudermos relembrar o melhor e mais elevado exemplo de paternidade que conhecemos, veremos que nenhum pai realmente permite que animosidade, impaciência ou intolerância interfiram em seu amor paterno para com os filhos. Entendido isso, desaparecerá todo contrassenso sobre um Deus punitivo e vingativo. Deus é puro demais para admitirmos nele a iniquidade. O Mestre disse ter vindo à terra não para satisfazer sua vontade, mas a do Pai. E qual é a vontade do Pai? É sanar a doença, ressuscitar os mortos, perdoar os pecados. Seria este um Deus punitivo? Disse o Mestre: nem eu te condeno. Este é um Deus punitivo? E disse ao ladrão na cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Será isso punição? E disse ainda: teus pecados te são perdoados. Em toda a revelação do Mestre, não há registro de condenação ou punição por parte dele, mas lemos isto: não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Disse ele que Deus nos castigaria? Não, são nossos pecados que nos infligem castigos, não Deus. Nossos erros retornam sobre nós.
e nem temos de consumar o ato pecaminoso. Basta o simples desejo ou vontade dele, como nos acautelou Jesus, o Cristo, contra o olhar para uma mulher com pensamento adúltero. Não é necessário consumar o ato, pois o estado mental traz de volta algo de sua própria natureza. Aqui não se trata de viver sob a lei de Deus, mas sim de viver sob a lei de karma, pois quando vivemos sob a lei de Deus, não há possibilidade de existir qualquer pecado. A crença pagã corrente de que Deus vá à nossa frente para punir nossos inimigos foi trazida de tempos remotos. Assim, todos sobre a terra oram pela paz mundial, oram a Deus por essa paz, mas Deus os ignora. Homens e mulheres oram pelas suas crianças, pela sua saúde e segurança, mas Deus ignora seus rogos também. Se Deus não atende nossas orações para o bem, que chance haverá de atendê-las para o mal? Que tipo de Deus adoramos? Haverá uma raça ou um povo sobre a terra tão melhor que os outros que Deus queira destruir uns por causa dos outros? Ou uma nação por causa de outra? Será que já houve, mesmo humanamente falando, uma raça ou nação perfeita? Durante o último século, tivemos 3 grandes guerras e os vencidos eram cristãos e democráticos, tanto quanto os vencedores. Que grande esforço de imaginação é necessário para acreditar, por exemplo, que a Rússia tenha sido vitoriosa na guerra por ser cristã e democrática? Não está, pois, claro que os créditos e descréditos foram atribuídos a Deus, coisas pelas quais Deus não é responsável? Enquanto aceitarmos a lei do olho por olho e dente por dente, estaremos acionando a lei do karma. O que fizermos para os outros será feito para nós. Nos nossos tribunais criminais, essa antiga lei é aplicada, sentenciando à morte alguém que tenha cometido assassinato. De outro lado, porém, quando um governo envia homens e mulheres de sua nação para cometer assassinato em massa, ele não espera que, ao retornar, sejam punidos. Mas isso é porque nada sabem sobre a lei kármica e sua inexorabilidade. Não há escapatória às penas geradas pela violação aos 10 mandamentos. Há uma punição para cada violação dos 10 mandamentos, mas não é uma punição de Deus, é uma punição que recebemos como resultado de atos ou pensamentos que nós mesmos acionamos. Em outras palavras, nós criamos o nosso amanhã pelo nosso hoje. Tudo o que fazemos hoje determina algo que vai ocorrer em nossa vida amanhã ou depois. A miúde, nos espantamos com certos desastres que acontecem em nossa vida, pensando que nós não os merecemos, mas não é verdade. Nós os merecemos, se não pessoalmente, ao menos por fazermos parte de uma consciência racial ou nacional. Como cidadãos de um país, somos responsáveis pelos atos de nosso governo, e quando endossamos atos que violam os 10 mandamentos, acionamos a lei kármica e seus resultados inevitáveis recairão sobre nós. O único modo de um indivíduo escapar desse karma ocasionado pelo seu governo é intimamente discordar de tais atos. Quando um cidadão concorda que se jogue uma bomba
que varre uma cidade inteira, tal cidadão participa da experiência kármica de seus governantes, e dia virá em que será pago em moeda semelhante. Contudo, seu cidadão não só repudia o fato, mas chega ao ponto de afirmar com sinceridade: preferiria ser atingido pela bomba e ter minha própria família destruída a provar que meu governo destrua os outros com ela. Nesse estado de consciência, o indivíduo está livre dos seus efeitos do karma acionado por tais fatos. Não é necessário combater o governo e nem pregar contra os seus pecados. Basta que, dentro de si mesmo, o cidadão não concorde com a violação dos 10 mandamentos.